estamos caminhando para o final da nossa unidade, tá? Então, agora a gente vai para uma beabá, é muito tranquilo esse assunto e envolve poucos cálculos em comparação ao assunto anterior, né? Aqui nós vamos falar de máquinas simples. Quando a gente pensa em máquinas, vocês já levam logo e lembram eletrônico. Ah, é elétrico, é máquina, é elétrico. Não. Uma tesoura de unha, um alicate, tudo isso são exemplos de máquinas simples, tá? E aqui tá as imagens das quais nós trabalhamos no nosso dia a dia e que são máquinas simples, ok? Esse assunto está relacionado ao seu livro didático, da sua página 19 até a página 26, ok? Então vamos começar aí, máquinas simples. Bem, como é que funciona isso? Máquinas simples funcionam por sua capacidade de alterar forças, mesmo que seja apenas para mudar o sentido delas. Uma das primeiras máquinas simples na história da humanidade foi a roda. Isso mesmo, roda. Lembra que a gente falou lá no início do assunto, nós falamos de empurrar uma caixa pesada? E aí, quando a gente falou da caixa, foi assim, olha, essa caixa está sem rodinha, então vai ser mais difícil por causa da força de atrito. Ué, professora, então a rodinha faz diminuir o peso? Faz diminuir a massa dele? Não, ele facilita e algumas alteram forças e outras ajudam a seguir o sentido delas, tá? Bem, aqui então, no seu livro, vocês vão perceber que antes dessa parte aqui, ele fala sobre a história, né? A história do surgimento da roda e do eixo. E aqui eu preferi botar essa imagem aqui para vocês entenderem melhor por causa das imagens, que fica mais fácil da gente associar, tá? Então, repare, em Uerre, na Mesopotâmia, surge o que é mais aceito como a primeira representação de uma carroça com rodas de madeira maciça. Ela tem uma estrutura única e é madeira maciça, madeira. Só que madeira tem, em comparação a outros materiais, ela também tem um peso muito grande, né? Uma massa muito grande. Isso aconteceu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Já por volta de 2.000 anos antes de Cristo, surgiu quase que simultaneamente no norte da Europa, Ásia Menor e China, de rodas com raios mais leves que as rodas maciças, exatamente por elas ter raios. Se elas têm raios, elas têm partes ocas, e isso faz com que evite, né, tenha menor massa de madeira, isso faz ela ficar mais leve, né? Elas passaram a ser empregadas em carruagens e carroças. Já há 1.000 anos antes de Cristo, na Europa Ocidental, os celtas começam a recobrir com uma capa de metal as rodas de suas carruagens, aumentando sua resistência e durabilidade. Gente, a resistência e durabilidade é exatamente pelo desgaste, lembra? Ó, aqui a rua está asfaltada, né? A gente sabe que isso aqui é recente, né? Esse asfaltamento aqui é recente, antigamente não tinha asfalto. E as ruas eram todas de terra, então elas se desgastavam pelo atrito o material feito de madeira, ok? Então, na França, isso por volta de 1895, já depois de Cristo, na França o industrial Edouard Michelin, vocês conhecem esse nome aqui? Sobrenome? Michelin, é o que eles falam? Adapta a invenção de Dunlop para o uso em automóveis que começa a surgir antes, ainda com rodas raiadas de madeira. Aí ele já colocou, reparem que ele colocou já uma câmara, né? Uma câmara. Na Europa, no caso, já no início do século XX, a produção em massa de automóveis, as rodas passam a ser feitas de metal, com o desenvolvimento de ligas leves e novos materiais, inclusive compostos de carbono. A liga leve, ela tem uma diferença muito grande das rodas tradicionais, exatamente pelo peso que ela tem, tá? Então, até a facilidade de frear está relacionada até o desenvolvimento e o material das rodas. Bem, quando a gente fala roda, a gente está falando diretamente de eixo, né? O eixo é o que liga uma roda à outra e o material, né? Então você vê num carro, por exemplo, que você olhando embaixo do carro, você vai ver que uma roda tem um material que o liga até a outra roda conectada ao carro. Aquilo ali se chama eixo, ok? Então, bem, nas ciências preferimos então usar os termos roda e eixo para denominar essa máquina simples. A facilidade de deslocamento possibilita então as rodas
que as rodas possibilitam, propiciou maior intercâmbio de ideias, pessoas, mercadorias, etc. Um dos motivos dessa facilidade é que ao utilizar uma roda, o movimento ocorre sem deslizamento. Pense na diferença de deslizar o tênis, por exemplo, e um patins. Você vai ver que o deslizamento vai ser muito mais facilmente executado com o patins por ter roda e eixo, ok? Então, a roda, ou roda e eixo, foi uma das máquinas simples mais empregadas durante o Renascimento. Vocês já aprenderam isso em história, acredito, né? Mas o Renascimento, na verdade, é o período compreendido entre o fim do século XIV até o século XVI da história da Europa. E ele foi marcado por muitas transformações na arte, na filosofia, na política e também nas ciências, tá? E uma transição basicamente da Idade Média para a Idade Moderna. A partir de agora, além da roda e do eixo, vocês vão ver também a alavanca, plano inclinado, rosca e polia. Vamos começar aí pela alavanca. Bem, alavanca. Quando a gente fala e pensa em alavanca, a gente pensa daquele que basicamente nomeou esse termo, né? E que foi Arquimedes. Arquimedes, ele foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro. Antigamente, as pessoas, os estudiosos, tinham muitas áreas, né, de pesquisa, muitas áreas da qual trabalhavam. Arquimedes, vocês percebem, matemático, filósofo, físico, engenheiro e um inventor. Na história, são atribuídas a ele muitas invenções, muitos casos curiosos e ideias, inclusive a elaboração de máquinas simples. Uma das frases mais conhecidas dele é: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Como é que funcionaria isso, professora? Repare, vamos dar um exemplo aqui de uma gangorra. Como é que seria a gangorra? Repare o seguinte, é um pedaço de madeira, né, longo, da qual ele tem um ponto de conexão, é um ponto de apoio, na verdade, né? Ponto de apoio ligado ao solo. Esse ponto de apoio, geralmente, na verdade, sempre, né, para uma gangorra, sempre ele vai estar no centro. Isso faz com que indivíduos com mesma massa equilibrem, né? Ah, professora, mas se meu coleguinha tem 50 quilos, eu tenho 30, como é que eu vou fazer? Eu sempre sou lançado para cima. Vocês vão ver que tem uma forma disso mudar e os dois ficarem equilibrados, tá? Nós já vamos falar já. Mas, nesse caso aqui, pessoas de pesos iguais conseguem se equilibrar em uma gangorra desde que estejam à mesma distância do eixo. Reparem, a mesma distância do eixo significa que se você mover aqui, você vai conseguir o equilíbrio independente da sua massa. Bem, então forças de pesos diferentes podem ser equilibradas se estiverem em distâncias diferentes do eixo. Reparem, são duas pessoas, cada uma tem uma massa, cada uma tem um peso, né? Aqui vocês vão ver que o termo correto seria massa, mas para vocês associarem melhor a imagem, eu vou falando o peso, porém, vocês já perceberam que quando a gente fala peso para dizer quilo, tá errado, tá? Quando eu tô falando de quilo, a gente está falando de massa, ok? Então, repare, ponto de apoio que fica no centro, aqui, e aí para pessoas com mesma massa, ele vai ficar equilibrado. Quando pessoas de pesos diferentes conseguem se equilibrar em uma gangorra, desde que a de maior peso se sente numa posição mais próxima do eixo. Então essa daqui tem maior peso, maior massa do que essa. Se ela se aproximar do eixo, ela vai conseguir manter o equilíbrio, tá? Isso está relacionado por ser uma alavanca. Repare, isso acontece, aqui está o exemplo, né, de Arquimedes falando, o exemplo é uma imagem representando a frase de Arquimedes, né, que é: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E a gente pode exemplificar outros materiais, outras máquinas simples na nossa casa, que todas elas são tipos de alavanca. Exemplo, amassador de alho, de batata, espremedor de limão e outros instrumentos similares, tá? Qual é o segredo disso aí? A gente faz a força longe do eixo da alavanca. Há ainda outros exemplos de instrumentos no nosso cotidiano, como, por exemplo, tesoura de jardim, alicate de cutícula, abridores de latas, abridores de garrafas, dentre muitos outros. Agora, outro tipo de máquina simples seria o plano inclinado. Plano inclinado
nos planos inclinados que vocês veem geralmente entrada de banco, entrada de algum tipo de comércio, né? Principalmente órgãos públicos também é muito comum encontrar plano inclinado para facilitar a acessibilidade de pessoas que usam cadeira de roda, tá? Mas não você vê plano inclinado não somente para essa situação, tá? Então, nos planos inclinados, que não são nada mais do que rampas, a força necessária para levar um objeto pesado é menor do que a necessária para que ele seja erguido diretamente. Então, podemos pensar que a inclinação da rampa é um fator multiplicativo de força. Assim, a força necessária para subir uma rampa com uma inclinação pequena pode ser muito menor do que o peso daquilo. Lembrando que o peso está relacionando massa, tá? Massa daquilo que se está movimentando. Agora, quando a gente está falando de plano inclinado, existem instrumentos que nós usamos que é formado por plano inclinado, um encontro de dois planos inclinados, tá? Se juntarmos dois planos inclinados, temos um formato chamado cunha. Cunha é o formato, por exemplo, das facas e do machado. Repare, isso aqui é um plano inclinado. Se você colocar o machado na sua frente, você vai ver que ele tem um caimento, uma rampa. E embaixo dele tem outra rampa, da qual ele se encontra. Ele fica assim, ó. E assim acontece também com a faca, tá? Tanto a faca quanto o machado tem formato de cunha, que é um caso específico de plano inclinado. Outra máquina simples seria a rosca. A rosca é uma série de filetes em torno de um eixo com um parafuso. Na realidade, ela nada mais é do que um plano inclinado que foi envolvido em um eixo. Então, plano inclinado em espiral, né, que foi envolvido em um eixo, como mostra na imagem. A rosca, como a de um parafuso, pode ser entendida por um plano inclinado que foi enrolado em um eixo, tá? Aqui ele deu um exemplo até envolvendo o papel no lápis, para vocês terem uma ideia melhor. Esse formato possibilita que a força feita sobre a rosca seja multiplicada. Então, vocês percebem que ao colocar, por exemplo, um prego em um parafuso, vocês veem que, por exemplo, o parafuso ele tem rosca, o prego não, tá? Então, essa troca comum em máquinas simples, multiplicamos a força, é bem mais difícil penetrar na madeira sem a rosca do parafuso. Mas, em compensação, precisamos de um deslocamento bem maior, as diversas voltas do parafuso. Então, você não precisa bater o parafuso, você já vai enroscá-lo, tá? Graças à rampa, que é o plano inclinado, que é feito no material, que seria um eixo. E a última máquina simples, polia. Quando falamos polia, nós falamos também conhecidos como roldanas, tá? Polias, também chamadas de roldanas, são rodas. Roldanas te lembra roda, né? Que giram em torno de um eixo, acionadas comumente por um fio, uma correia ou uma corda. Elas servem tipicamente para elevar objetos, mudando a direção da força aplicada, ou quando são usadas duas ou mais para multiplicar a força aplicada. Gente, é muito comum a gente achar polia em academias, em equipamentos, né, de musculação. É muito comum também vermos em guindastes para elevar coisas com massa muito grande. É comum vermos em obras, né, na construção civil. Por quê? Facilita erguer materiais que têm uma massa, peso, né, que vocês conhecem por peso, mas a massa, que é o nome correto, facilita levantar objetos com massas muito grandes, né? E além disso, um detalhe muito importante, reparem, existem polias fixas e polias móveis. As polias fixas, elas só facilitam levantar esse material. Já as polias móveis, ela reduz o valor da massa pela metade. A força desempenhada vai ser o valor pela metade, tá? Então, vamos lá. As roldanas servem tipicamente para elevar objetos, mudando a direção da força aplicada, ou quando usadas duas ou mais para multiplicar a força aplicada. Então, a polia fixa, ela facilita, beleza? E a polia móvel, que é onde está esses ganchos, divide o peso do objeto por dois. Então, com cada lado da corda sustentando metade do peso. Como efeito dessa divisão, metade do peso está sendo sustentado pelo teto e metade pela força que puxa a alça. Então, reparem o seguinte, essa polia é fixa. Essa polia é fixa, se aqui, vamos supor que a massa aqui seja
vamos supor que o peso seja relacionado a 200, aqui vai ser 200, que será puxado. Por quê? Porque a polia é fixa. A partir do momento que teria cada polia móvel, vai ser dividido por 2 esse valor. Então, nesse caso aqui, só tem uma polia móvel, então será dividido por 2. Quando nós vemos mais de uma polia móvel, será sempre multiplicado por 2. Então, aqui, ó, uma móvel, outra móvel, essa aqui é fixa. Então, 2 vezes 2, 4. Então, é o peso sobre 4. Uma fixa, 1, 2, 3 móveis. No caso, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, peso sobre 8, ok? Bem, com relação às polias, muitas engrenagens e as rodas dentadas são tipos específicos de polias que também são muito usadas para transmitir movimentos de uma parte do motor para outras partes, como para o eixo e para as rodas de um veículo. Então, tem materiais, gente, tem engrenagens de um veículo em geral, um carro, por exemplo. Dentro dessa engrenagem toda, tem várias máquinas simples. Nós podemos ver plano inclinado, podemos ver roscas, podemos ver polias. Geralmente, um equipamento que tem grande desenvolvimento, grandes funções, ele tem todas essas máquinas simples, ok? Então, por exemplo, o livro te dá o exemplo lá de uma máquina trabalhada muito na área rural, né, o arado, um instrumento utilizado para revolver a terra antes da semeadura. Pode ser constituído de várias máquinas simples, tais como roda, cunha e polia. No caso, a especialização do trabalho, o agricultor para o cultivo agrícola, o ferreiro para a produção das ferramentas, o guerreiro para a segurança do povoado e etc. Organizamos trocas econômicas entre diferentes pessoas para o acesso aos instrumentos e produtos locais e assim por diante. Gente, a maioria de vocês não sabe nem o que seria o arado. Arado te lembra de arar. Arar nada mais é que revolver a terra para colocar ar. Arar, colocar ar, tá? Então, arado ele serve para lavrar a terra, que seria colocar ar, né? É o verbo arar. Descompactando, facilitando, revolver a terra para que ela fique fofa. Isso facilita a infiltração da água no solo, tornando-o mais arejado e possibilitando um melhor desenvolvimento das raízes das plantas, além de contribuir para o desenvolvimento de organismos úteis para a agricultura, como, por exemplo, as minhocas. Imagina uma terra compacta. A minhoca vai conseguir percorrer? Não. A partir do momento que você revolve a terra, deixa ela fofa, isso facilita o desenvolvimento daquela terra para o plantio, tá? Galera, assim como os demais, eu trouxe uma atividade para fazer juntamente com vocês, das quais eu acabei de abordar, né? O exemplo anterior. Aqui ele está tentando levantar um material. Vamos ler a questão. Arthur comprou um sofá para seu apartamento, mas o sofá não passou pela porta. Isso é muito comum em mudanças, tá? Quando é em apartamento, em andares, né? Em terceiro, quarto, quinto, às vezes eles fazem isso daqui para facilitar mais transportar os móveis. Ele teve a ideia de levantá-lo até seu apartamento por fora do prédio e passá-lo pela janela. Para isso, prendeu o sofá com uma corda e utilizou 3 polias móveis. Repare, ele já está dando um segredo aqui, ó. 3 polias móveis. Sabendo que o peso do sofá é igual a 800 newtons, qual a força realizada por Arthur? Gente, eu fiz de 2 formas para vocês entenderem. Mas vamos resumir aqui? Vamos lá. Eu sei que uma polia móvel divide o valor da força pela metade, né? Uma polia móvel divide o valor da força pela metade. 2 polias móveis, eu vou fazer o quê? 2 vezes 2. Dá quanto? 4. 3 polias móveis, o que seria? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 4 não é 8? Resumindo, seria o peso sobre 8. Quanto que é o peso aqui? Quanto que é o peso-força, né? O força-peso, no caso. 800 newtons. 800 newtons sobre 8 dá 100. Resultado, 100 newtons. Não é mais fácil? Eu fiz 2 formas aqui para vocês entenderem melhor, mas resumindo a história, cada roldana fixa você vai usar isso aqui, ó, P sobre 2. Como ele tem 3 roldanas móveis, você vai usar 3 vezes isso aqui, ó. P sobre 2 vezes P sobre 2 vezes P sobre 2. E se aqui tivesse 5 roldanas móveis, você ia colocar isso aqui 5 vezes. Ou
multiplicar 2 5 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 32. Então, eu iria dividir o valor da força, peso, por 32. Beleza? Não é difícil, tranquilaço, né? Aqui um breve histórico, né? Ele fala sobre as alavancas na história. No caso, o ser humano primitivo tinha conhecimento prático sobre alavancas e por meio delas era capaz de movimentar objetos pesados como rochas. Aí é aquilo que eu falo. E aí, nesse caso aqui, alguém tinha descoberto a alavanca? Não, mas já existia. Então, nem sempre aquele pesquisador que descobriu... Lembra da história do descobrimento do Brasil? Ah, os portugueses descobriram o Brasil. Como assim? O Brasil sempre já existia. Eles não descobriram. Eles colonizaram. Então, esse contexto relacionado à ciência também está diretamente ligado, tá? As alavancas já existiam antes de serem descobertas. Então, um carrinho de mão, por exemplo, ele é composto de uma alavanca e uma roda. Então, são duas máquinas simples. Um guindaste tem funcionamento mais complexo, mas também é basicamente uma alavanca. O sistema de freio de automóveis é outro exemplo, ainda que menos visível, do uso de alavancas. Galera, a gente encerrou a unidade por aqui. Vocês vão fazer atividades da página 26, lá do seu livro didático, e a página 10 e 15 do seu livro de atividades. Espero que eu tenha sido o mais clara possível. Caso vocês tenham dúvida nesse contexto relacionado a tudo que a gente falou agora de física, que é um conteúdo novo para vocês, né? A partir de agora vocês vão engrenar na física bem, tá? Basicamente até o final do ano e início do ano que vem, ok? Então, se tiverem dúvidas, podem me acionar, podem mandar mensagem lá no privado, que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá? E aí a gente vai lá nos acompanhando e eu esclarecendo as dúvidas de vocês pelo Meet, tá? Então é isso, até a próxima aula.